Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Papo Desinformante, aquela nossa conversa da equipe sobre os temas mais palpitantes da desinformação. Ative o sininho aqui para receber as notificações. Bom, no Brasil, os ataques a jornalistas na internet cresceram 220% entre 2019 e 2020, segundo um relatório da iniciativa Vozes del Sur. Outro estudo que saiu recentemente, que comprova que a internet se tornou esse ambiente hostil para os jornalistas, foi feito pelo Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio e pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Esse estudo chegou a 500 mil de tweets ofensivos à imprensa em apenas 3 meses aqui no Brasil, entre março e junho desse ano. Eles coletaram hashtags ofensivas à imprensa de 5 hashtags: imprensa lixo, extrema imprensa, Globo lixo, CNN lixo e Estadão fake. Um cenário super assustador para quem está no dia a dia da profissão e também bastante preocupante para a liberdade de imprensa, para o que é publicado, enfim, para o debate público, né? Nina, esses estudos sugerem que existem algumas características comuns que podem ser deduzidas desses ataques. O que a gente pode falar sobre isso? Então, Ana, na verdade, esse relatório que saiu recentemente, né, do ITS, junto com o Repórteres Sem Fronteiras, ele traz alguns elementos novos e elementos que reforçam pontos que já tinham sido apontados por estudos anteriores. E aí eu acho que 3 elementos se destacam mais quando a gente está falando de ataques a jornalistas. O primeiro deles é que esses ataques têm claramente um viés político. Então, o relatório feito pelo ITS, junto com o Repórteres Sem Fronteiras, identifica, por exemplo, que o pico de ataques contra jornalistas acontece num dia em que o jornal Estado de São Paulo publica uma matéria falando contra o governo federal, na verdade, denunciando um esquema de gestão do orçamento, digamos assim, do governo federal que estaria ali passando, beirando as linhas da ilegalidade. Então, essa junção entre fatos políticos e ataques a jornalistas, ela é muito frequente. Isso já tinha sido identificado num relatório da Unesco, que entrevistou mulheres jornalistas de 125 países e que tinha justamente identificado temas como gênero, políticas sociais e direitos humanos como aqueles que mais geram ataques aos profissionais da imprensa. Além disso, no ano passado, em 2020, no relatório Vozes del Sur, que você também mencionou, que é um relatório do qual a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalistas, fez parte, já tinha identificado que 74% dos ataques à imprensa vêm de órgãos estatais, ou seja, são atores estatais ou órgãos estatais que estão promovendo esses ataques à imprensa. Então, esse cenário é bastante complicado. O segundo elemento é o viés de gênero. Então, aí tem uma coisa muito clara, que é o fato de que mulheres jornalistas são muito mais atacadas do que homens jornalistas. E a gente pode ver, inclusive, que o uso de palavras de baixo calão é muito mais frequente quando se fala das mulheres do que dos homens. Essas palavras aparecem em 10% dos tweets em geral, mas quando se está falando das mulheres jornalistas, elas aparecem em 50% dessas mensagens. O último elemento é o fato de que essas ações não acontecem por acaso, elas são organizadas, elas não são fruto de pessoas que estão agindo sozinhas, mas sim de uma articulação muito intensa e que conta, inclusive, com o uso de contas automatizadas. Então, a gente precisa estar atento a quem está por trás dessas articulações. Ô, Nina, e além de serem alvos preferenciais desses ataques, né, as mulheres acabam encontrando dificuldades para denunciarem esses ataques, né, o que acaba configurando aí uma dupla agressão, né? Com certeza, Ana. Apenas 25% das mulheres denunciam esses ataques para os seus empregadores, segundo a pesquisa da Unesco, o que é uma taxa baixa, mas que é bastante justificada, dado que boa parte dessas mulheres ainda tem que ouvir dos seus empregadores recomendações do tipo: você precisa ser mais forte, ou questionamentos do tipo: o que você fez para ser atacada? Então, essa culpabilização da vítima ainda é uma grande responsável pelo fato de a gente não conseguir combater esse tipo de situação. E vale dizer que não apenas os empregadores, mas também as plataformas de mídias sociais têm mecanismos bastante limitados para receber denúncias desse tipo, e a gente precisa construir um espaço mais saudável para a atuação da imprensa, que é um pilar democrático essencial. É, o machismo nosso, né, de cada dia que precisa ser combatido, né?
Bom, a nossa próxima pauta é sobre o Código Eleitoral. Ele foi aprovado a semana passada pela Câmara dos Deputados e essas normas elas já podem entrar em vigor já no ano que vem, se o Senado aprovar esse texto até o dia 3 de outubro. Ali separou uns pontos principais para a gente entender como que o Código Eleitoral trata o tema da desinformação. É isso mesmo, Ana. O código é um código bem extenso e a gente fez uma seleção aqui de 2 pontos bem importantes em que o compartilhamento de fatos inverídicos, que é como está no texto da lei, né? Ele é tratado. Então, no primeiro momento, aparecem as condutas vedadas ao candidato na internet. E aí eles vedam, no artigo 613, que é bem importante, a disseminação desses fatos que são sabidamente inverídicos nas mídias digitais e nos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. E o não cumprimento dessa vedação pode acarretar uma multa de 30 mil a 120 mil reais. E esses conteúdos, eles podem ter, que são vedados, podem ter o potencial para prejudicar algum candidato, deslegitimar o processo eleitoral ou até impedir o exercício do voto pelo eleitor, né, que seja manipulado por esses fatos inverídicos. Também fica proibida, né, nessa vedação de conteúdo, de comportamentos na internet, a divulgação massiva de mensagens de ódio, a contratação de manipulação de algoritmos também. E outro ponto da lei, do Código Eleitoral, que traz são os crimes eleitorais, né? Que se torna crime mesmo a divulgação ou compartilhamento de fatos inverídicos. Esses fatos que possam exercer alguma influência sobre o eleitor e possam desestimular o processo eleitoral e deslegitimar ele também. Nesse momento, também tem alguns agravantes desse crime eleitoral, né? Fica vedada esse compartilhamento, mas existe um agravante, por exemplo, em relação ao impulsionamento digital desses fatos inverídicos. E isso pode aumentar essa pena, que é prevista de 1 a 4 anos, mais multa. Outro fato que pode aumentar a pena é se essa informação falsa ela for compartilhada com o intuito de atingir a integridade dos processos de votação e a apuração e totalização dos votos, ou seja, né, atingir o processo eleitoral como um todo e o resultado, né, tentando negar o resultado da urna. E também, por fim, eu queria destacar que torna-se crime torna-se crime de campanha eleitoral a produção ou o uso de banco de dados para disseminar informação, sejam elas verdadeiras ou não. Agora, se forem informações, fatos sabidamente inverídicos, a pena ela é maior, ela é acrescida de metade a 2/3. E aí, agora, por fim mesmo, eu queria destacar um último ponto que não está na lei, mas foi retirado, assim, vamos dizer, aos 45 do segundo tempo, por algumas movimentações políticas, mas nesse Código Eleitoral tinha um artigo muito semelhante ao que era disposto na MP de Bolsonaro, em relação à moderação de conteúdo. Era um artigo que terminava por prejudicar, dificultar a atuação das plataformas na moderação de conteúdo, mas por uma movimentação política, inclusive na hora da votação, isso não entrou em vigor. Então, é uma pequena vitória nesse Código Eleitoral, mas que tem muitas implicações para a gente ficar analisando. Muito bom, Liz. Os trechos desse futuro Código Eleitoral, eles contaram aí com os trechos que tratam, né, de desinformação, eles contaram com a colaboração, né, da sociedade civil, com entidades ligadas à política, direito e internet, né. O nosso coordenador, João Brant, através do Instituto Cultura e Democracia, ele acompanhou esse debate e pode trazer aqui para a gente um pouquinho desse bastidor. Olha, Ana, esse foi um debate com muitas reviravoltas aí que a gente viu acontecer em relação ao Código Eleitoral e desinformação. Primeiro porque o código, para as pessoas entenderem, ele junta o que existia num Código Eleitoral antigo da década de 40 ou 50, ele junta a lei eleitoral, lei dos partidos políticos, ele é um compêndiozão de 900 artigos, e que não só ele junta, como ele foi modificando várias das regras que estavam postas às eleições. Então, vocês imaginem que tipo de debate foi possível sobre isso num cenário de pandemia, com o Congresso funcionando à distância, em boa parte. Foi um debate muito atropelado, né? As primeiras versões que circularam eram muito problemáticas do ponto de vista do tratamento da desinformação, porque existiam definições muito díspares, né, muito diferentes entre si sobre desinformação,
uma que valia para o que você pode ou não fazer na propaganda eleitoral, outra que valia, uma que trata do crime eleitoral, outra de condutas vedadas, uma miscelânea aí bem complicada. Realmente, a atuação da sociedade civil conseguiu dar uma organizada na coisa, e o texto que saiu da Câmara, eu diria que é um texto razoavelmente positivo para quem pensa o combate à desinformação. Ele consegue resguardar o direito à liberdade de expressão de uma forma que não se prejudique demais o debate político comum na internet, mas, ao mesmo tempo, ele oferece instrumentos que podem gerar, inclusive, cassações de mandato, de registro de candidatura, etc. Então, nós estamos falando, o TSE passa a ter instrumentos para agir no caso de desinformação que atinja, como disse a Liz, a integridade do processo eleitoral. E acho que isso é realmente importante. Agora nós vamos ter que ver se o Senado vai aprovar o texto a tempo. As últimas notícias são de que os líderes dos partidos políticos no Senado estão um pouco receosos, e acho que até com razão, de aprovar um texto de 900 artigos discutindo ele 2 semanas. Mas aí nós vamos ficar com alguns gaps, né? Esse texto não sendo aprovado a tempo no Senado, o que vai acontecer é que vai valer a antiga, enfim, a lei eleitoral que hoje está em vigor, que tem brechas em relação a essa questão da desinformação. Então, acompanhe aqui o Desinformante para entender como é que essa novela vai se desenrolar. Legal, João. Então, esses 2 assuntos vocês podem acompanhar matérias no nosso site, que é o www.desinformante.com.br. Nos sigam também nas redes, no Instagram somos DesinformanteBR. Obrigada a todos pela audiência e até o próximo Papo Desinformante. Tchau!